Paz, irmãos, tudo bem? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 13, versículo 13. Espero que todos estejam bem. Muito em breve possamos estar novamente juntos lá na igreja, para cultuar e louvar ao Senhor. O texto diz assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Algum engraçadinho deve estar perguntando, acabou o culto já, né? Eu pensei que estava começando a mensagem, já está terminando, já está dando a bênção aí. Realmente, esse versículo é usado tradicionalmente no encerramento dos cultos batistas, para despedir os irmãos para casa, né? É o que nós chamamos de praxes litúrgicas. São práticas da liturgia ou da rotina de culto nosso, né? Da nossa ordem litúrgica. E é comum os pastores usar esta que nós chamamos de bênção apostólica ou bênção trinitária. Alguns pastores preferem a bênção araônica, que está em Números 6, 24 a 26, né? A bênção que Deus deu a Arão para abençoar o povo de Israel. Mas é bem comum a utilização da bênção apostólica, aí, essa referida por Paulo em 2 Coríntios 13, 13, que nós lemos. Ela não é uma afirmação da Trindade em si, mas ela contém a Trindade dentro da sua afirmação, né? Fala do amor de Deus, da graça de Cristo, da comunhão do Espírito. Então ela trata-se de um resumo doutrinário, verdadeiramente. Tudo que nós cremos está contido nesse pequeno verso das Escrituras, o que nós cremos por Deus, né? O que nós adoramos como Deus. Então é mais do que uma promessa, é uma declaração de fé. Quando nós declaramos a bênção apostólica, nós estamos fazendo uma declaração, uma afirmação do que nós cremos, não necessariamente uma promessa. É o que nós cremos como verdade, como realidade, o que existe, o que é real. É o princípio da nossa fé, é a base das nossas vidas como cristãos. Então, quando nós declaramos a bênção apostólica, nós não estamos declarando uma promessa, receba a promessa do amor de Deus, tal. Nós estamos declarando aquilo que nós cremos que é realidade para as nossas vidas. É a bênção com a qual nós vamos para a nossa casa depois do culto, meditando, e que nós cremos que estamos sob essa bênção, sob essa realidade. Então, atualmente, nós estamos em nossas casas, né? Não temos ido presencialmente à igreja. Desde o último culto que o irmão foi presencial, que recebeu a bênção, que ouviu a bênção, a declaração da bênção no final do culto, a partir daí o irmão está sob essa bênção. Desde que aceitou a Cristo, o irmão está sob essa bênção. Mas eu acho interessante nós meditarmos sobre esse texto e vermos justamente essa base da nossa fé, esse resumo doutrinário que existe, que nós cremos que estamos sob essa autoridade, sobre essa realidade, né? Então é necessário mantermos vívido em nossas mentes todos os elementos que são base da nossa fé e no caso que é apresentado aí em 2 Coríntios 13, 13. Porque é isso que nos dá esperança, é isso que nos mantém firmes na fé, que nos traz a paz, é o conhecimento da verdade, é a fé que excede todo entendimento, né? Então, nós vamos meditar nesse texto em 3 elementos básicos da nossa fé que estão contidos aí na bênção apostólica. O primeiro elemento é o amor de Deus, tá? O amor de Deus. Quando é declarado a bênção apostólica, geralmente ela é falada o amor de Deus Pai, a graça do Filho, né? Modificando um pouco aí a afirmação de Paulo em 2 Coríntios 13, 13. Então o amor de Deus revela quem é Deus. Nós conhecemos Deus através dos seus atributos, das suas características. O que Deus apresenta para nós que Ele é, as suas características, como Ele é, como Ele age, o que Ele é, a sua essência, né, que nós chamamos de atributos de Deus, é o que nos faz conhecer a Deus. Sabemos Deus pela sua revelação a nós, né? Então, quando ele diz que ele é amor, lá em 1 João, quando ele diz que ele é justiça, que ele tem zelo pelos seus, todas essas características ou esses atributos nos diz quem é Deus. Então, quando eu pergunto para o irmão, quem é Deus? O que é Deus para você? Quem é o Deus que você adora?
certamente a sua resposta será baseada nos atributos de Deus. Ele é misericordioso, ele é amor, ele é justiça. Porém, diferente de nós, uma coisa que tem que ficar claro é que Deus tem dois atributos, que é o imutável e eterno. E esses dois atributos faz com que todos os outros atributos sejam simultâneos. Ele não tem variação em si. Então, se Deus é amor, ele é amor constantemente. Ele não é amoroso num momento e irado em outro momento. Não, não. A ira de Deus, ela tem que existir simultaneamente com o seu amor, simultaneamente com a sua justiça. Então, justiça, misericórdia, ira, todos os atributos de Deus estão em sintonia com os demais. Ele é tudo isso simultaneamente, ele é assim em seu caráter. Isso me lembra, tem um texto do Hernandes Dias Lopes que ele cita a teologia de Marta, né? Na passagem da ressurreição de Lázaro, diz que quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, a casa onde Lázaro estava morto, Marta foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui há 2 dias atrás, 3 dias atrás, se estivesse aqui antes, ele certamente não teria morrido. Ou seja, coloca a ação de Deus no passado, como a sua ação estivesse depositada no passado. Jesus ele faz uma repreensão e diz que Lázaro está dormindo e que ele vai ressuscitar. E aí Marta faz outra afirmação, agora colocando no futuro. Fala, não, eu sei que no futuro todos nós iremos ressuscitar na presença do tribunal de Cristo. Faz uma menção escatológica. Perceba que nós temos a mania de colocar o amor de Deus no passado ou no futuro. Nós nos referimos ao amor de Deus com os exemplos bíblicos que nós temos. Deus ele amou as pessoas, Deus amava Israel, Deus nos amou na cruz, naquele momento. Ou colocamos para o futuro, o amor de Deus se revelará quando recebermos a bênção, o amor de Deus se dará quando Cristo voltar. Então nós temos essa mania de criarmos essa teologia de Marta. A realidade é que Deus é simultaneamente amor, justiça, misericórdia, ira, todos os seus atributos, ou seja, ele é presente, ele é atual. Então, quando nós falamos que Deus ele é amor, eu estou dizendo que na sua realidade hoje, meu irmão, aí na sua casa onde você está, na minha realidade aqui onde eu estou, ele está atuando e sendo amor neste momento em nossas vidas. Então nós estamos sob um Deus, abaixo de um Deus que atua no presente. Nós vemos o amor de Deus expresso em João 3,16, que diz que ele amou o mundo de tal maneira. Só que esse amor é contínuo, ele amou e ama. A sua ação foi de um amor que é, de fato, uma realidade para nós. Então nós devemos tomar cuidado para no momento de dificuldade, no momento como estamos, não olharmos com saudosismo para o passado ou somente olharmos com esperança para o futuro, mas estarmos conscientes que estamos sob as mãos de um Deus que é amor. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é ira, e ele é amor, simultaneamente. A justiça de Deus se dá no fato de que ele não se relaciona com o pecado. A sua misericórdia está no fato de que ele adia o julgamento para não nos punir por sermos pecadores. A ira de Deus se dá no fato que ele não pode se relacionar com o pecado e a justiça de Deus exige a sua ira, que é uma ação de expurgo, né, de expurgar o pecado. E o amor de Deus é o que excede todo entendimento, é o que está refletido aí em João 3,16. O que nos leva a um segundo elemento da doutrina. O João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho amado, né, para morrer na cruz por todos. O segundo elemento é justamente a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus é um favor imerecido que Deus oferece ao homem através da cruz de Cristo. Nós não merecemos aquilo. Lutero ele fala sobre
a graça de Cristo, destacando o fato que Jesus ele morreu na cruz, como diz em Romanos, Paulo diz, né? Morreu na cruz quando ainda éramos pecador. Então Lutero vai dizer que o que precede a morte de Cristo não é uma ação de bondade e misericórdia. Não é porque nós somos bonzinhos, ou porque nós fizemos alguma coisa em prol de Jesus, ou amamos a Deus, ou fomos na sua direção, que ele vem à nossa direção. Não. É um ato de rebeldia que antecede a morte de Cristo. É porque nós somos pecadores. É porque nós estamos distantes de Deus, que Jesus morre por nós, pelos nossos pecados. Paulo encontra Jesus não quando ele estava indo adorar no templo, encontra Jesus justamente quando ele estava perseguindo os cristãos. Outro teólogo, Karl Barth, ele vai dizer que existe um abismo entre Deus e os homens. E esse abismo o homem não pode transpor. Somente Jesus pode transpor, somente Deus pode vir em nossa direção. Se Deus não viesse em nossa direção e se revelasse a nós, nós jamais poderíamos conhecer a Deus. A graça de Cristo está no fato de que Deus, ele nos ama, como vimos agora há pouco, e ele vem ao nosso encontro e se revela a nós através da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra, é o Logos encarnado. Ainda Karl Barth, ele vai dizer que Deus, a sua teologia da liberdade de Deus, ele vai dizer que Deus ele não tem obrigação nenhuma com a humanidade. É interessante pensar desse ponto de vista. Ele não tem que salvar a sua criatura, ele poderia simplesmente exterminar, como fez em outros momentos, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, fazer isso com toda a humanidade. Ele não tem compromisso nenhum, mas o seu amor faz com que ele, por vontade própria, por seu próprio desejo, venha ao nosso encontro sem que nós mereçamos. Isso é a graça revelada em Jesus Cristo. O centro da fé cristã é a cruz. O cerne da fé cristã é a cruz. Por isso, já disse outras vezes que tem a expressão, né, aquilo que é crucial. O que é crucial a alguma coisa é o que é o centro, é o mais importante para aquela coisa. Está se referindo justamente ao exemplo da cruz, que está no centro da história. A principal parte da bênção, dessa bênção apostólica, é a graça de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque somente em 2 Coríntios nós temos essa confissão, declaração de fé completa da Trindade. Em todas as outras cartas, Filipenses, Colossenses, Paulo encerra suas cartas, os apóstolos encerram suas cartas, dizendo que a graça de Jesus Cristo estejam com todos. Como se o foco na graça de Cristo já revelasse o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Já é o cerne de tudo isso. Há uma urgência na pregação da palavra. Há uma urgência em dizermos ao mundo que Jesus Cristo morreu numa cruz e esse é o centro da nossa fé e da nossa existência e da nossa realidade. Muitos estão dormindo, não enxergando a urgência da necessidade da pregação da cruz de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do Santo dos Santos, do templo, se rasgou de cima e embaixo, dizendo que agora nós temos acesso direto a Deus. Até no Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia entrar na área do tabernáculo, onde poderia levar as orações, o Santo dos Santos, onde estava na presença de Deus. Quando Jesus morre na cruz e esse véu que separava essa área se rasga, essa cortina se rasga, isso diz que nesse momento toda a humanidade tem acesso direto a Cristo. A ação da graça de Jesus Cristo, revelando o amor de Deus, faz uma mudança na história, na relação entre Deus e os homens. O que nos leva ao terceiro elemento que encontramos aí como base da nossa fé na bênção apostólica. Então, o primeiro elemento é o amor de Deus, o segundo, a graça de Jesus Cristo, e a terceira, a comunhão do Espírito Santo. Uma das definições de comunhão no dicionário é ato ou condição de compartilhar as mesmas ideias, valores e ou sentimentos. Então, compartilhar a mesma ideia, valor, sentimento é ter comunhão. A base para termos comunhão com Deus é a oração. Nós não precisamos, meus irmãos, de novidades, eventos, estratégias, métodos evangelísticos, de nada disso. É a oração a base de tudo isso, porque nós nos relacionamos com Deus e a partir daí nós temos a mesma
ideia, valor, sentimento de Deus. Já diz as frases que nós temos usado em divulgações aí da campanha de oração, que a oração ela não modifica a Deus, ela me modifica de acordo com a vontade de Deus. Orar não é obrigação, não é ritual, não é dogma, não é porque a gente fez uma campanha. É uma comunhão, um relacionamento, se relacionar com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, que é conviver com Deus. O Espírito Santo, quando Jesus ascende aos céus, ele diz que deixaria outro da mesma essência dele, ou seja, da mesma essência de Cristo, que é o Logos, que é o Deus, ou seja, a mesma essência da Trindade. Então, este estaria conosco todos os dias para nos dar comunhão com Deus. O poder da pregação do Evangelho, ela não está somente no estudo. O estudo faz um obreiro afiado, mas nós não conseguimos converter ninguém com nossos argumentos. Tem uma frase do pregador Charles Spurgeon, que ele diz: se eu pudesse converter alguém com argumentos, qualquer um poderia se desconverter. O que qualquer homem pode fazer, qualquer homem pode desfazer. Somente o que Deus faz permanece. Ou seja, a ação da obra de Deus está baseada no Espírito Santo Deus. Deus nos chama primeiro para um relacionamento com Ele, mas só depois para as obras. Nós somos chamados para nos relacionarmos com Deus através do seu Santo Espírito. O nosso relacionamento com Deus é que vai ditar o tom das nossas obras. A obra de Deus está fria no mundo porque os cristãos não têm se relacionado com o Deus da obra. Há uma inversão das coisas. A Bíblia diz que a obra sem fé ela é morta. Por causa disso, se você não tem um relacionamento com o Deus da obra, não tem valor. A fé é o conhecimento de Deus, é a comunhão com Deus. Agora, a fé sem obras é vazia. Por quê? Uma coisa reflete na outra. Quando eu tenho comunhão com Deus, a obra reflete a minha fé. Eu faço por amor a Deus. A fé é esse relacionamento com Deus e a obra é uma consequência disso. O problema é que nós temos invertido muitas vezes, preocupado em ações, preocupados com agendas, preocupados com ativismo, com criar estratégias, métodos, e esquecemos que precisamos nos relacionar com esse Deus. E eu acho que o momento que estamos vivendo é ótimo para isso, para nós nos voltarmos para estudar a palavra, para olhar que é muito mais do que simplesmente estar presente na igreja, é cultuar. Quantos que vão na igreja, mas não cultuam Deus, assistem um culto, e agora estão tendo a oportunidade de cultuar, participar desse culto, orando, cantando, lendo o texto, meditando. Isso é cultuar. O problema é que sempre surgem diversas oportunidades para nos impedir de ter comunhão com Deus. Quando estamos na vida normal, na igreja, nós temos as nossas distrações, mas nos dias atuais também temos. Nós temos aí uma enxurrada de cursos online, apelos para a utilização de redes sociais, trabalhos de home office que aí não tem limite de horário para se trabalhar, e tantas coisas que têm buscado nos distrair deste momento em que Deus está querendo tratar justamente conosco de vários pontos do relacionamento com Ele. O Espírito Santo Deus a ideia, muitas vezes nós temos a ideia errada, né, de sermos possuídos pelo Espírito Santo, aquela ideia de ser tomado pelo Espírito como se estivesse sendo possuído por ele. Eu gosto mais da ilustração de estar mergulhado no Espírito Santo, como se mergulha em uma piscina. Quando você entra dentro de uma piscina, você está tendo contato direto com aquela água, e qualquer ilustração sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, nunca vai ser totalmente satisfatória. São apenas analogias, tá? Mas só para tirar aquela ideia de ser possuído pelo Espírito, é como se eu tivesse mergulhado dentro da água, dentro de uma piscina. Porque nesse momento, outros que estão mergulhados também estão em comunhão comigo ali dentro. Eu estou no mesmo ambiente que essas pessoas. Então, estar no Espírito Santo, estar em comunhão com o Espírito, é o que nos liga em comunhão com o próprio Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Nós temos comunhão nesse momento porque nós estamos ligados pelo mesmo Espírito, estamos conectados nesse mesmo Espírito, ou estamos dentro da mesma piscina e respirando o mesmo ar, mergulhando nas mesmas águas, né? Então, neste caso, neste modelo de comunhão com o Espírito Santo, não existe distanciamento. Nós estamos mais perto do que nunca, porque estamos tendo essa comunhão com o Espírito de Deus. E precisamos buscar mais disso no nosso dia a dia, não nos esquecendo de estar na presença e na comunhão do Espírito, buscando em oração. Então nós
temos 3 elementos básicos da nossa fé contidos na bênção apostólica: o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O amor de Deus é o que traz a revelação. O amor de Deus, pelo amor de Deus é que ele manda o seu Filho Jesus ao nosso encontro. Jesus é a palavra encarnada, é a revelação de Deus. Então, através das Escrituras, do estudo das palavras, nós conhecemos a graça de Cristo. E através da oração e da comunhão com o Espírito Santo, nós temos comunhão com os nossos irmãos e com o próprio Pai. Então, Deus é amor. E não somente foi ou será, ele é. Isso implica que também todos os seus atributos estão presentes, atuais agora. Sua justiça, ira, misericórdia, zelo, bondade. A graça de Jesus Cristo nos alcança não porque somos merecedores, mas dependentes desta. E através do Espírito Santo Deus nós temos comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. Que tais verdades estejam vívidas em nossos corações nesse período, pois esta é a verdade revelada nos Evangelhos, ao qual Jesus afirma que traz-nos paz, não como o mundo, mas com aquela paz que excede todo entendimento. Amém? Então, que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.